Olá, eu sou Johnson Lins, estou hoje aqui na sede dos Metroviários de Cristo e gostaria de meditar com vocês uma palavra escrita na carta aos Hebreus, no capítulo 11. Estaremos dando continuidade ao último devocional e faremos a leitura a partir do versículo de número 17, que diz assim: Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Olha que interessante essa passagem bíblica escrita aos Hebreus, e evidentemente ela está direcionada à igreja também. Então esta palavra, ela nos leva a um cenário assim muito interessante sobre a fé das pessoas, sobre aqueles primeiros homens e mulheres de Deus, aquelas primeiras pessoas que foram chamadas para levar a palavra de Deus, para crer nas promessas de Deus, para crer nas profecias que Deus havia dado. Então, estes homens de fé, estas mulheres de fé, elas estiveram antes de nós passando por situações que nós nem imaginaríamos hoje. Mas todos eles foram muito desafiadores. Suportaram fome, suportaram guerras, suportaram perseguições terríveis, passaram por problemas de saúde que nós não temos ideia, ficaram pelo deserto, estiveram fora da sua terra. Em alguns casos, como por exemplo no caso de Abraão,
até seu filho Isaque ele levou para ser sacrificado, atendendo uma ordem de Deus, apesar de que Deus estava provando a fé de Abraão. Então, o que nos mostra esta mensagem é o que o primeiro versículo nos diz. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia Sagrada e as histórias da Bíblia Sagrada, elas existem pela fé. Elas foram, elas aconteceram, elas foram realmente praticadas porque estas pessoas creram em Deus, creram na palavra de Deus e creram nas promessas de Deus. É importante que você saiba que a Bíblia Sagrada, ela não é um livro de história. Ela contém histórias, mas ela não é exatamente um livro de história. Ela não é exatamente um livro de geografia, um livro didático. Ela não é, um livro acadêmico ou mesmo uma ficção, um romance, como alguns possam imaginar. Apesar de que as suas histórias contêm a vida real das pessoas, acontecimentos reais em famílias, na formação de sociedades, em batalhas, em reinos que se levantaram e caíram, e dentro de todo este contexto está a revelação de Deus para com os homens, está a revelação de Deus, a revelação dos propósitos de Deus para a humanidade. E o que o autor diz? Que todos estes foram importantes, passaram por tudo isso, lutaram, passaram por todas as adversidades que nós não podemos imaginar, e que até o mundo não seria digno deles, porque foram errantes pelos desertos, andaram por covas e cavernas da terra. Mas ele diz que mesmo com todos esses testemunhos que deram, eles não alcançaram a promessa, porque Deus havia prometido algo ainda melhor. Deus havia feito um propósito ainda melhor a nosso respeito, e que eles não desfrutaram, mas nós somos aqueles que estamos sendo aperfeiçoados pela fé em Cristo Jesus. Por isso, neste dia, eu peço a você que pratique a sua fé. Coloque a sua fé em Deus acima de todas as coisas. Antes de você fazer planos na sua vida, antes de você fazer propósitos para a sua vida familiar, para o seu futuro, coloque Deus na frente de tudo. Tenha fé que Deus vai lhe direcionar por esses planos. E crendo em Deus, você olha para Jesus Cristo como o Salvador e Consumador da sua fé, porque foi Ele que se entregou na cruz por nós. E se nós não tivéssemos fé em Jesus Cristo, nós não estaríamos aqui hoje falando sobre Ele. Nós não estaríamos aqui hoje testemunhando o que Ele fez por nós. É por isso que eu lhe convido para que você aceite a Cristo no seu coração, pela fé, porque Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Eu quero então encerrar esta mensagem trazendo este testemunho tão bonito da carta aos Hebreus e quero orar por você e pela sua família. Se você puder, feche os seus olhos, se não, aceite esta oração. Senhor Deus e Pai, eu quero, ó Pai, nesta tarde, nesse dia, me apresentar diante de Ti como instrumento das Tuas mãos, para levar esta palavra aos corações, às pessoas que nos ouviram através deste vídeo, que o Teu Espírito Santo possa visitá-los e possa mostrar o Teu propósito para com as suas vidas, para que eles compreendam qual foi a missão do Salvador Jesus Cristo, para que eles compreendam a necessidade do arrependimento, para que eles compreendam a necessidade de servir a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Cremos que Tu tens a bênção para as suas vidas, por isso te peço, visita estas pessoas que neste momento creem na Tua palavra, que neste momento colocam a sua fé em prática, alcança-os com as Tuas bênçãos espirituais e materiais e de toda sorte de bênção que Tu possa os alcançar.
Em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Amém. Deus abençoe a você e a sua casa. Muito obrigado.